Olá, nesse vídeo eu vou apresentar um panorama geral da teoria crítica, como solicitado, né? E a ideia é organizar os principais conceitos que estudamos aí ao longo do curso. Essa abordagem surgiu no século XX, especialmente com os trabalhos de Max Horkheimer e Theodor Adorno, ligados aí ao Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, mais conhecido também como a Escola de Frankfurt. Ao longo do vídeo vou trabalhar 5 conceitos centrais: esclarecimento, indústria cultural, sociedade administrada, sem-informação e emancipação, mostrando como eles se articulam entre si e por que continuam tão atuais. Né? Então vejamos aí o primeiro aspecto. A teoria crítica na história do pensamento ocidental. Então, a teoria crítica se insere na história do pensamento ocidental como uma espécie de herdeira crítica do iluminismo. Ela dialoga tanto com a filosofia moderna, né? Dialoga especialmente com Kant, quanto ao marxismo também. Né? Então, no entanto, diferentemente da chamada teoria tradicional, que busca apenas explicar a realidade de forma neutra, a teoria crítica entende que toda teoria está socialmente situada. Né? Para Horkheimer, por exemplo, pensar criticamente significa relacionar a teoria e prática, sempre tendo em vista a transformação da sociedade. Além disso, vejamos um pouco sobre o conceito de esclarecimento. Historicamente, o esclarecimento foi entendido como o processo pelo qual os seres humanos se libertam da ignorância e da superstição por meio do uso da razão. Porém, a dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer mostram que esse processo não foi apenas emancipador. Ao longo da história, a razão passou a funcionar principalmente como razão instrumental, voltada para o cálculo, o controle e a dominação da natureza e dos próprios seres humanos, né? Obviamente. Assim, o esclarecimento acaba se voltando contra si mesmo. Falemos então um pouco sobre a indústria cultural. Dentro desse contexto todo que nós falamos agora há pouco, né, é que surge o conceito de indústria cultural. Adorno, né, e Horkheimer usam esse termo para mostrar que a cultura na sociedade capitalista avançada passa a ser produzida como mercadoria. Filmes, músicas, programas de televisão e outros produtos culturais seguem padrões repetitivos e previsíveis, mesmo quando parece haver uma escolha, né? Então, a sociedade meio que se engana, né? Achando que está escolhendo alguma coisa quando na verdade não está, né? E trata-se aí de uma pseudo-individualização, né? A função principal da indústria cultural não é formar sujeitos críticos, mas integrar os indivíduos à ordem social existente, né? O que nos leva aí à ideia de sociedade administrada e semi-formação. A indústria cultural faz parte, né, desse quadro mais amplo que os frankfurtianos chamam de sociedade administrada. Trata-se de uma sociedade em que praticamente todos os aspectos da vida são organizados segundo os critérios técnicos, burocráticos e econômicos. Nesse contexto, a formação cultural também se transforma. Em vez de uma formação crítica, temos a semi-formação, ou seja, o consumo de informações e conteúdos culturais sem reflexão, o que empobrece a experiência e dificulta a autonomia do pensamento. Já Marcuse, que trata aí da subjetividade, né, aprofunda essa crítica ao analisar os efeitos da sociedade administrada sobre a subjetividade. Dialogando com a psicanálise, ele mostra como os indivíduos internalizam as formas de dominação e passam a se adaptar ao sistema. Surge assim o que Marcuse chama de um homem unidimensional, um sujeito conformado com poucas possibilidades de negação, crítica e de formação, de negação crítica, né?
e de imaginação de alternativas ao mundo existente. Apesar do diagnóstico bastante crítico, né, a teoria crítica não abandona a ideia de emancipação, né, que é outro aspecto que é interessante a gente refletir. Ela continua sendo assim um horizonte normativo dessas reflexões. Hoje, autores contemporâneos retomam essas categorias para pensar fenômenos como a cultura digital, as redes sociais e principalmente, né, os algoritmos que atualizam aí a indústria cultural e a sociedade administrada. Isso mostra que a teoria crítica permanece fundamentalmente para compreender as formas atuais de dominação e controle. É incrível como esses pensadores, né, profetizaram, utilizando aí um termo relacionado ao mítico, né, como seria a sociedade, e de fato é cada vez mais claro o que nós temos visto nesse sentido, né? Então, para concluir, podemos dizer que o percurso da teoria crítica mostra como o esclarecimento se transforma em razão instrumental, como a indústria cultural e a sociedade administrada produzem semi-informação, e como isso dificulta os processos de emancipação. Ao mesmo tempo, o pensamento crítico permanece como uma forma de resistência essencial para analisar e questionar a realidade social contemporânea. É isso.